E hoje nós vamos analisar, irmãos, com bastante cuidado esse tema, o segredo de tomar o reino à força. Esse é um texto que tem intrigado muitas pessoas. Esse é um texto que tem trazido muita confusão na vida de muitos dos filhos de Deus. Nós precisamos de luz para então compreendermos, entendermos e verificar que quão precioso é tomar o reino à força. Nós vamos hoje analisar alguns textos aqui da palavra. Primeiro, vamos ver o ponto de partida aqui, Mateus 11, versículo 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nosso Pai, nós te damos graças por esse tempo de comunhão da palavra. Rogamos que Tu estejas pelo Teu Espírito nos dirigindo a cada um de nós no caminho santo da Tua palavra, para que verdadeiramente, Pai, possamos nessa oportunidade compreender qual a lição que o Senhor deseja ensinar para nós. Nós estamos aqui, Pai, com os corações abertos, para que a Tua palavra penetre, a Tua palavra, Pai, nos limpe, nos edifique, restaure e nos edifique. Nós estamos confiados ao Senhor nesta manhã, por isso fale conosco, queremos ouvir a Tua voz, que tenhamos um tempo de céus abertos. Abra Teu coração para nós, em Cristo nós oramos, amém. Irmãos, quando nós consideramos que a salvação é inteiramente pela graça nós fomos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nos deparamos com esse texto aqui, que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, parece que fica um pouco estranho, mas não fica, a gente vai ver hoje aqui. Antes de nós entrarmos nesse assunto, no estudo, irmãos, eu quero considerar ou pontuar algumas coisas interessantes que sirvam como que uma plantação, um alicerce para que então possamos verificar com bastante cuidado essa questão de tomar o reino por esforço. A vida de todo o homem, quando eu falo homem, estou se referindo a toda a humanidade, ela é feita por escolhas. E os resultados da nossa vida também ela é feito pelas escolhas que nós fazemos. A lei da causa e efeito. Então, queridos, eu vou ler com vocês alguns versículos aqui, para que a gente possa então estar verdadeiramente bem convicto das nossas escolhas. Porque, irmãos, o resultado da nossa vida futura é as nossas escolhas hoje. E nós vamos também, claro, dentro desse assunto, perceber o quão fundamental é isso em tomar o reino por esforço, que nós vamos, com a ajuda do Senhor, tentar mostrar aos irmãos sobre esta palavra que é tão simples, que tem gerado muita confusão na vida de muitas pessoas. Então, para ficar bem claro aos irmãos, eu quero que vocês acompanhem comigo em Isaías, capítulo 66, vamos ler aqui apenas um versículo, Isaías 66, apenas o versículo 4, quando o contexto aqui daqueles que foram excluídos da Nova Jerusalém, aqueles que praticaram uma falsa maneira de se chegar ao Senhor, né? Muitas vezes ofereçamos fogo estranho ao Senhor, porque a gente às vezes levanta conceitos na nossa mente relacionado a umas convicções que são totalmente intelectuais, não por revelação do Senhor, porque quando, irmãos, nós entramos na realidade do Senhor, eu digo isso porque
Quando nós nascemos de novo, todo filho de Deus, então ele tem dentro de si a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito, ele inspirou toda a palavra de Deus, e ele deseja, irmãos, que nós, então, pelo nosso discernimento, possamos compreender as Escrituras como ele ensina para cada um de nós. Senão, o que vai acontecer? Teremos muito achismos. Eu acho que é dessa forma, então vou proceder assim. Eu ouvi de alguém dessa forma, eu creio dessa forma. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que o Espírito tem revelado e mostrado para cada um de nós. Se você pegar esse versículo de Mateus 11, 12, você fazer uma pesquisa, você vai perceber um emaranhado de opiniões, de achismos relacionados àquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que o reino de Deus é tomado por esforço. Claro que na nossa versão não está assim no original, nós vamos ver depois o original para nós compreendermos, e será o ponto de partida para a gente então compreender todo o coração do Pai e aquilo que Ele quis dizer através da pessoa do Filho, tomar o reino por esforço, que também envolve a salvação da nossa alma especificamente. É muito interessante, irmãos. Mas eu quero que os irmãos guardem bem isto, que a nossa vida, por favor, não se esqueça disso, é muito importante. A nossa vida é feita por escolhas. E todo resultado positivo ou negativo será pelas escolhas que nós fizemos. Agora um detalhe que é importante, você que é filho de Deus, o Espírito aponta para isso. Se você ler Provérbios, você sempre vai encontrar isso, aquilo que é melhor, aquilo que o Pai nos ensina através de Salomão, de Asaf, de Agur, aqueles 3 homens preciosos. Claro que a maior parte é relacionada a Salomão, mas, queridos, são conselhos que apontam o caminho para a nossa escolha. E o que é mais interessante também é que quando nós verdadeiramente nos voltamos para as Escrituras Sagradas para fazermos as nossas escolhas, você pode ter certeza de uma coisa: o melhor daquilo que é do Senhor virá para a sua vida. Você vai ter e desfrutar de todas as riquezas, de todos os tesouros que estão escondidos na pessoa do Filho. E o Pai, pelo seu Espírito, deseja revelar isso para nós. Agora nós temos que fazer a escolha em desejarmos isso e buscarmos isso. Essa questão de buscarmos isso envolve a questão do tomar o reino por esforço. Então aqui no versículo 4 de Isaías 66, diz assim, Deus dizendo: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Por quê? Que Deus fará vir sobre eles aquilo que eles tinham medo. Aí o Senhor diz assim, ponto e vírgula, significa que o assunto continua. Porque clamei e ninguém respondeu. Irmão, se você ler Provérbios 8, você vai ver como a sabedoria não é aquele acúmulo de conhecimentos, mas a sabedoria personificada apontando para uma pessoa. Jesus é a sabedoria, e a sabedoria sai pelas suas clamando, fazendo com que todos ouçam a sua voz. E Paulo, ele interpreta assim, 1 Timóteo capítulo 2, que é da vontade do Pai, que todos os homens sejam salvos, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para uma pessoa ser regenerada, ela precisa de crer mediante a graça, na sua identificação com Cristo, na sua morte e ressurreição. Nasceu de novo. Quando ela nasceu de novo, existe um perigo muito grande de viver uma vida estagnada, como muitos, para alegar a sua, ou para justificar a sua negligência, eles dizem assim: irmão, eu estou na graça. Percebe? Essa graça pela qual foi salvo
não é uma graça estática, essa graça precisa crescer. Agora envolve também o nosso desenvolvimento. O que é esse desenvolvimento? Quando Paulo diz lá, que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu preciso desenvolver, preciso progredir, preciso crescer, mas respondendo ao Senhor, porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então eu preciso de ter uma violência espiritual em desejar querer o Senhor, de todas as formas, como aquela mulher. Lembra de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1? A parábola ali é do juiz iníquo, um juiz que não respeitava a Deus, não temia os homens. Então, o que aconteceu lá? Ele vinha para determinada cidade e ali ele julgava a causa de muitas pessoas. Mas, queridos, todos os dias estava uma mulher lá. Ô juiz, julga a minha causa, eu preciso que... Todo dia, ô juiz, por favor, eu estou aqui, não esquece de mim. Todo dia, então, ela se esforçava para que o juiz atendesse a sua causa. Lembra? Lucas 18. E ela começou assim a saturar, a bitolar aquele juiz, gritava, falava, olha, eu preciso que julgue a minha causa, todos os dias. E ele disse, olha, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas como esta mulher está me importunando, vou julgar a sua causa. Aí, lembra que Jesus Cristo disse? Não fará, olha, atentai no que diz esse juiz iníquo, não fará porventura vosso Pai Celestial justiça aos que clamam a Ele dia e noite? Deus fará justiça para quem? Para aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. O que isso significa? Se esforçar, tomar o reino por esforço. Queridos, a insistência diante do Pai, claro, que todo aquele que começa a bater, pedir, bater, que o Senhor Jesus também fala, pedir, bater e abrir-se-vos-á, quem bate recebe, é uma insistência, mas claro, irmãos, nós sabemos, todo filho de Deus deve orar ao Pai, buscar diante do Senhor justiça, deve buscar alguns pedidos, mas esses pedidos deverão estar subjugados à vontade do Pai. Por quê? Porque Deus, o Pai, sabe aquilo que é melhor para nós. Nós não sabemos, irmãos, quantas coisas eu pedi ao Pai, percebe, com muita fé, e Deus disse não, e eu fiquei chateado, mas depois Ele me mostrou, está vendo? Se eu tivesse lhe atendido nisto, onde é que você estaria hoje? Irmão, que vergonha. Ele mostra para a gente, entende? Então, quando de fato você tem um discernimento espiritual, e o discernimento espiritual, ele é concedido pela a sua intimidade com o Senhor, pelo lugar secreto. No lugar secreto é o local onde Deus revela os grandes segredos para o nosso coração. A sós com Ele. Você pode adentrar no quarto, fechar a porta e conversar com teu Pai Celestial. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E são tantas recompensas, meus irmãos. Você pode, a hora que você quiser, adentrar no seu quarto e falar com o seu Pai. Agora, você precisa ter uma consciência de quem é o seu Pai. É aquele que para Ele nada é impossível. Tudo é possível para Ele. Então, não queira limitar Ele pela tua limitação. Quando a gente olha para nós, o que nós vamos ver? Pessoas fracassadas, pessoas que é impotente diante da morte, impotente diante de alguns problemas, talvez de coisas mínimas, já tiram o nosso sono. Mas, queridos irmãos, quando nós estamos diante do Pai, no lugar secreto, é ali que Ele vai revelar para nós as grandes riquezas, as grandes maravilhas. Você sai dali totalmente recompensado, renovado. Você sai dali cheio de virtudes. Você sai dali com vontade de expressar Cristo. E é exatamente isso que o Espírito quer fazer em nós. Irmãos, você não sabe
quão maravilhoso e quão grandes coisas Deus pode fazer para aquele cujo coração é totalmente dele. Para esses, Deus se mostrará forte. Então, queridos, antes, porém, de continuar a leitura aqui, abra em 2 Crônicas 16, versículo 9. Vamos ler esse texto aqui, que vale a pena, é um texto tão oportuno para esse momento que nós vamos entrar nesse assunto aqui. Então, eu quero que você preste bem atenção aqui, irmão. 2 Crônicas 16, versículo 9. E aqui nós temos uma declaração linda do Senhor. Aqui, queridos, o Senhor, Ele diz assim, 2 Crônicas 16, verso 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte. Irmãos, e a gente vê tantas pessoas dizendo assim, Deus é a minha força, mas eles, verdadeiramente, não têm um coração conquistado, não têm um coração que é inteiramente ou totalmente, absolutamente do Senhor. Então, Deus está dizendo aqui, que os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte. Agora, presta atenção, não é com qualquer pessoa, irmão, é para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que significa um coração totalmente dele? É uma pessoa que não vive mais para si. O meu coração é dele, tudo que eu tenho é dele, então ele pode fazer através de mim. Então aí vai acontecer coisas maravilhosas. Por exemplo, lembra de Pedro? Quando aquela Tabita havia falecido, jovem, Pedro chamava Pedro e Pedro foi lá. A casa estava cheia, muitos estavam chorando, mostrando as coisas que ela tinha feito. Pedro entrou na sala. Pedro tinha o coração totalmente do Senhor, irmão. Era totalmente de Cristo. O que aconteceu ali? Pedro pediu para que saísse todos. Então Pedro orou. O que Pedro orou? A defunta estava ali. Pedro orou. E eu creio, irmãos, plenamente no meu coração, que Pedro orou dessa forma: Senhor, é da tua vontade que essa menina seja ressuscitada? E a resposta veio. Então Pedro disse: levanta e anda. Percebe? E os pais deram algo para comer para aquela jovem, a Rod. Entende, irmãos? Um coração que é totalmente dele. Deus não faz coisas em nosso meio, porque o nosso coração está mesclado com este mundo, irmãos. Nós gostamos de muitas coisas deste mundo. Na realidade, nós amamos as coisas do mundo. Nós amamos os encantos do mundo. Isso toca o coração do Senhor. Irmão, sabe o que isso acontece? O Espírito que Ele fez habitar em nós, muitas coisas, irmãos. O Senhor, Ele verdadeiramente, que nós fazemos não é da vontade dEle, mas nós fazemos. Então o Espírito que está em nós, Ele habita para sempre, mas então Ele vai conosco fazer aquilo, praticar aquilo. Mas o que vai acontecer? Ele diz assim: eu vou com você, mas eu vou lhe entristecer, para que você se frustre, para que você volte inteiramente para mim. Entende, irmãos? O Espírito que habita em nós, anseia por nós com ciúmes. Ele tem ciúmes de nós, porque se nós somos dele, nós envolvemos com outras coisas, gera ciúme no coração dele, irmão. Nós temos que perceber isso, ter esse discernimento. Agora vamos lá para Isaías novamente, capítulo 66, para vermos aqui a parte B daquele versículo, muito interessante. Então nós analisamos aqui esse primeiro aspecto, que diz assim, olha, Deus disse que vai escolher o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas o Senhor falou, eles não quiseram ouvir. Agora, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. São escolhas erradas, irmãos.
Isso ofende diretamente ao nosso Deus e Pai. Deus sempre Ele tem motivado a nós, os seus filhos, a escolher aquilo que é adequado, aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é santo. E quais são as nossas escolhas, irmãos? Nós escolhemos amar aquilo que Deus odeia e escolhemos odiar aquilo que Deus ama. Que tristeza é isso, que tristeza. Então, claro que aquilo que Ele tem para nos oferecer sempre é uma questão de vida e vida eterna. Ele nos incentiva, nos encoraja a tomarmos um posicionamento relacionado à vida. E faz uma pergunta lá em Ezequiel: por que vocês havereis de morrer? Eu vim para oferecer a vocês vida. Jesus disse em João 10:10, a parte B, eu vim para que vocês tenham vida. Essa vida é uma vida eterna, é a vida imortal entrando em nós através do Filho, para que a gente experimente dessa vida, desfrute dessa vida já aqui na face da terra e viva uma vida de abundância. Nós não temos que temer a nada, irmãos. Essas tragédias, vocês estão percebendo que está acontecendo muitas catástrofes, princípio das dores. O Brasil inteiro, grande parte do Brasil, estão sofrendo as catástrofes, epidemias. A Bíblia está se cumprindo. Irmãos, o dia da nossa redenção está muito próximo. Então é hora de nós despertarmos do sono e se dedicar ao Senhor, nos envolver com o Senhor no nosso trabalho, no nosso lar, lavando o prato, limpando o banheiro. Seja onde for, se envolva com o Senhor. Tenha uma mentalidade de andar no Espírito. Em tudo aquilo que eu faço, eu estou glorificando o meu Senhor. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, queridos, o Senhor propõe para nós duas coisas fundamentais, que eu quero que vocês também acompanhem comigo, em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, vou ler para vocês o versículo 19 e também o 20, muito interessante, irmãos. Capítulo 30 de Deuteronômio, os versículos 19 e também o versículo 20. O 19 diz assim, presta atenção, irmão, olha o cuidado do Senhor, porque naquele dia não haverá desculpa para ninguém. Ele tem clamado, e graças ao Senhor, como foi falado aqui no início, nós somos um povo privilegiado, de poder sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Irmãos, que o Espírito Santo lhe possua a tua mente, teu entendimento, Ele traga luz sobre aquilo que Ele quer para nós. Primeiro Ele nos reviste de vida, depois nos reviste de Cristo, nos habilita como Espírito, para podermos tomar o reino, a força, que a gente vai ver já já. E olha aqui o versículo 19, 30, verso 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, porque não tem outro caminho. Ou você está no caminho da vida, o caminho da perseverança, de seguir o Senhor por onde quer que Ele vá, ou você está no caminho da morte. O caminho da morte não é um caminho ruim, não. O caminho da morte é um caminho muito bom, é um caminho de delícias, de desfrute. Irmãos, quantas pessoas que confessavam o Evangelho da graça, confessavam da boca, hoje estão aí nos círculos dos escarnecedores, sentados naquelas rodas, tomando cervejas, um monte de coisas. Não que tomar cerveja é pecado, mas estão lá se esbaldando, numa festa que é provisória. Hebreus vai dizer o seguinte, os prazeres transitórios do pecado, isso passa. Tem mais prazer com a amizade do mundo do que com o próprio Senhor. Isso fere, irmão, a pessoa do Espírito. Se creram, irão sofrer consequências terríveis, porque o Senhor vai disciplinar. Mas se não creram, confessaram, eles são não os filhos de Deus, como aqui Deuteronômio fala, mas são são manchas, não filhos. Então, o Senhor propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição.
a vida vem acompanhado de bênção, Efésios 1:3, que em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele é a nossa vida. Então, graças ao Senhor. E agora ele diz assim, e a maldição, queridos irmãos, quantas pessoas talvez estão agora num leito de hospital, talvez numa UTI, ou talvez sofrendo acidentes agora, não sei, mas tem a estatística, o censo, diz que, esses dias até o irmão aqui, Pedrinho, fez uma pesquisa aqui rapidamente, que morre não sei quantas mil pessoas por dia. Enquanto nós estamos falando aqui, vocês ouvindo, milhares de pessoas estão descendo para a sepultura sem Cristo. E um segundo após a morte deles, eles irão se deparar com a vergonha e o horror eternos. Caiu já dentro do inferno, que ali o bicho não morre e o fogo não apaga, porque escolheram, Deus propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição, e eles escolheram a morte. Que tristeza, irmãos. E a palavra fala lá em Jeremias 13, que quando alguém deixa de ouvir o Senhor, ele chora em segredo. Como é duro para o nosso Pai Celestial, quando uma de suas criaturas desce para a sepultura e rejeitou e não acolheu o amor da verdade para serem salvos. Vai direto para o inferno. Que tristeza é isso, irmão. Então nosso Pai sofre por aqueles que não creram, porque o Pai não pode fazer nada, Ele é justo, Ele é santo, Ele providenciou uma salvação plena para nós, mas as pessoas não estão acolhendo esta salvação. Trocam o Senhor por um prato de lentilhas, por uma refeição. Irmãos, o maior privilégio, vocês vão ver um dia, quando vocês morrerem, quando os olhos de vocês abrirem, estiver diante do Rei Jesus, ver aqueles olhos como que chama de fogo, vocês vão se lembrar das vezes em que trocaram a reunião da igreja por outras coisas, até talvez por um sono. Que vergonha vai ser para nós, porque Daniel vai dizer exatamente isso no capítulo 9, a nós, ele orando pelo povo, a nós nos cabe corar de vergonha. Irmãos, não se esqueça disso, nós estamos vivendo os últimos dias, e nos últimos dias o que está acontecendo? O que iria acontecer? É o que está acontecendo, apostasia. O povo estão virando as costas para o Senhor, para a palavra. Outras coisas têm ocupado o lugar de Cristo, que os traz satisfação tanto quanto Cristo, na mente deles, mas nós sabemos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm Cristo, aqueles que são perseverantes, aqueles que amam o Senhor, sabem que não é assim, que a nossa verdadeira alegria não está em coisas, mas está no Senhor. O Senhor é o Senhor da alegria. Então irei ao altar de Deus, Salmo 43, verso 3, do Deus que é a minha grande alegria. Já pensou, irmão? Alegria. O mundo busca uma felicidade, mas o Senhor, Ele dá para nós uma alegria, que é Ele mesmo. Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele nos alegra. Então, observa aqui. E Deus diz o seguinte, bênção e a maldição. Agora Deus, Ele faz um encorajamento aqui, escolhe. Ele não pode forçar, mas Ele pode dar dica. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Agora, olha o versículo 20. Aqui envolve a nossa responsabilidade. Amando o Senhor. Irmãos, Ele não vai pedir nada de nós, se Ele primeiro não nos suprir. Ele pediu assim, amando o Senhor. Lembra quando você crê no Senhor, o que você recebe? Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele nos deu o seu amor através do Espírito, para quê? Para nós amando o Senhor. Você percebe que essa palavra amando, ela é um gerúndio, é um presente contínuo? Amando o Senhor. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo.
Ontem nós tivemos aqui um pedido de casamento, foi tão emocionante, né? O irmão chegou a ajoelhar diante da princesa. Queridos, isso que Cristo fez com a sua noiva. Ele não apenas ajoelhou, sabe o que ele fez para ter a sua noiva? Irmãos, sabe o que Cristo fez para ganhar a sua noiva? Abra comigo, por favor, lá em Hebreus, capítulo 12. 2. Olha só aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Olha aqui, então, em troca da alegria que lhe estava proposta, qual era a alegria que estava proposta para o filho? A sua noiva. O que alegra o coração do noivo é a noiva. Então, Cristo foi até as últimas consequências, por amor a nós, a sua igreja, a sua noiva. Ele morreu por nós e nos incluiu na sua morte, para que ele pudesse ter esta alegria proposta, uma noiva que se volta inteiramente para ele. Uma noiva, irmãos, que falamos ontem aqui, que Jesus cumpriu a lei por esta noiva, porque a lei sufocava a sua noiva. Ele morreu pela noiva, para que a libertasse do pecado, para que a noiva fosse inteiramente dele, uma noiva pura, uma noiva santa para o nosso amado Senhor. Isso que nós somos, irmãos. Ele fez isso por nós. Maravilhoso é o nosso Senhor. Então a nossa responsabilidade agora é amando o Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 30, né? Vamos ver o versículo 20 agora, que só comecei a leitura e vamos lá para Hebreus. Aqui ele diz o seguinte no versículo 20: amando o Senhor. Irmão, que o Espírito do Senhor conquiste o seu coração. Para Ele, nós precisamos ter um coração conquistado pelo Senhor. Então, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abrão, Isaque e Jacó. Essa terra, a terra de Canaã, é uma linda figura da pessoa de Cristo, irmão. Então, essas são algumas considerações que eu quero falar, para nós adentrarmos aqui no estudo da questão de tomar o reino à força. Mas apenas mais um detalhe, outra coisa que é muito importante, relacionado a tomar o reino de Deus com a força, para nós terminarmos assim a nossa introdução. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Hebreus capítulo 10 agora, versículo 36. Hebreus 10, verso 36. Uma das coisas que nós iremos precisar nesse caminho da cruz, que também é tomar o reino por esforço, envolve exatamente isto aqui. Presta atenção, irmãos. Duas coisas fundamentais. Primeiro, confiança. Segundo, é perseverança. Hebreus 10, 35, a palavra fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que o Espírito está dizendo para nós aqui? O que é confiança? Com fé. Confiança, confiar naquele que é revelado. Onde que Deus é revelado para nós? Nas Escrituras. Por isso que Hebreus, aí bem pertinho, você pode até acompanhar comigo a leitura. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, se você não crê naquilo que Ele diz, é impossível agradá-lo. Você quer agradar o Senhor? Creia na Bíblia, leia a Bíblia, mas não leia apenas para ter conhecimento. Creia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, aqui no verso 35, fala que a nossa confiança, ela tem, olha o tamanho da recompensa aqui, irmãos, não é uma recompensa qualquer, é grande galardão,
Está vendo? Hebreus 10, 35. Você linka esses dois versículos, Hebreus 10, 35 com Hebreus 11, 6. E no final ele fala o seguinte, que 11, 6 fala que creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. E aqui fala, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa, crer no Senhor. Então, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra escrita neste livro. Agora, oro 36, uma outra necessidade nossa aqui, para tomar o reino de Deus à força. Como efeito, tendes necessidade de perseverança. Perseverança para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas, irmãos, nós já fomos alcançados. Mas que promessa seria essa aqui? Irmãos, envolve muitas coisas. Aqui que envolve a questão de tomar o reino à força. Irmãos, nós somos tão miseráveis e temos tanta riqueza e somos tão miseráveis porque nós não queremos tomar o reino à força. Perseverança para que alcançamos a promessa. Mas Ele já nos alcançou. A promessa refere-se ao Espírito que Ele já nos concedeu. Agora, existe uma promessa aqui, irmãos, que envolve a salvação da nossa alma. Salvação da nossa alma. Qual é a recompensa da salvação da nossa alma? Reinar com Cristo, os vencedores. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Não espectadores, adoradores do Cordeiro. Imagina só, você está adorando o Cordeiro e é sentado no trono, você vê um monte de irmãos lá. Os vencedores, que reinarão no milênio com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, isso é um privilégio. Salvação da alma. Agora, ele diz assim no verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, ai que palavra gostosa, né? Aquele que vem virá, e não tardará. Aquele que vem virá, irmão, escute isso, aquele que vem virá, e não tardará, está escrito aqui na palavra do Senhor. Todavia, o meu, que palavra gostosa, somos dele, o meu justo, aquele que foi justificado por mim, que é o meu justo, viverá pela fé. Viver pela fé não é pelo sentimento, eu estou sentindo a presença de Deus. Para com isso, rapaz, está doido, está totalmente equivocado. Não, eu estou arrepiado aqui, a presença de Deus, eu estou sentindo. Você não se sente a presença de Deus, você crê na presença dele em você. Claro que a presença dele em nós muitas vezes se manifesta em emoções genuínas. E onde tem ali filhos de Deus reunidos em torno de Cristo, quem está ali ao lado vai sentir os impactos. Falei ali com a irmã Nani sobre, fomos visitar o Irajá. O Irajá qualquer hora pode morrer, e se Deus quiser pode curá-lo. Na nossa oração é para que Deus o cure. É para ter morrido domingo passado. Não morreu não, né Nani? Está firme lá. Começamos a pregar ali, e uma moça do lado lá, uma psicóloga, começou a ouvir as nossas palavras, a pregação, ficou impactada, foi contagiada pela manifestação da vida de Cristo naquele ambiente que trouxe segurança para nós, trouxe alegria para nós, trouxe regozijo para nós. Interessante, não foi levar uma palavra lá para o irmão Irajá, sair de lá edificado. Não é assim? Que coisa, irmão! Deus faz coisas extraordinárias com a gente. É maravilhoso isso. Agora, nós precisamos de querer, de desejar amar o Senhor, ouvir a sua voz. E para ouvir sua voz, você tem que ler as Escrituras, tem que ser diligente. A gente perde tanto tempo, né? Fica lá, pega o celular, fica lá, passando para lá, depois volta de novo, vai, pula ali para o WhatsApp, vai para o Instagram, vai para o Facebook, volta ali de novo, etc. Pega a Bíblia, vai ler, vai desfrutar de Cristo, porque
sutilmente, Satanás começa a adentrar com seus dardos, roubando aquilo que é mais precioso para nós, o tempo. O tempo. Estão me compreendendo, irmãos? Então, todavia, o meu justo viverá pela fé. Porque aqui o justo pode retroceder. E se retroceder, se ele não avançar, então, irmãos, vida cristã é um avanço. Eu fui salvo. O meu corpo vai ser redimido agora lá no futuro. Mas e hoje, o presente? A vida cristã não tem um hiato. Eu fui salvo, serei salvo. Eu fui salvo, estou sendo salvo. Estou sendo santificado. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora, olha o 39, irmão, presta atenção aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Perdição de quê? Da alma. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa palavra conservação significa, no original, aquisição. Significa salvação adquirida. Porque a salvação da alma, nós iremos ou temos participação nela. A salvação do nosso espírito, a obra de Cristo, Ele fez sozinho na cruz. Aquele lagar eu pisei sozinho. Mas na salvação da alma, Deus fará junto conosco. Conforme vamos respondendo a Ele, Ele vai então nos purificando pela palavra, Ele vai nos iluminando, vai mostrando. Então nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, para a salvação, para a aquisição da alma. Então, queridos, essa é uma das grandes necessidades nossa. Precisamos de perseverança. Então, nós sabemos que no início da igreja cristã, ela foi marcada pela perseguição e morte também de muitos cristãos. Você lê a igreja de Atos, você lê aquela época da igreja primitiva, e quem gosta de fazer uma boa leitura da história da igreja, você vai perceber que como os cristãos eles eram perseguidos, mas muitos naquela época permaneciam perseverantes. Hoje Deus, o Pai, tem os seus remanescentes, que eles são os perseverantes em seguir o Senhor por onde quer que Ele vá. Então, porque eles confiavam, irmãos, na fidelidade de Deus, o Pai, não retrocediam, porque havia uma promessa para eles. Aqui, irmãos, no capítulo 10, olha só o versículo 23. Havia uma promessa para aqueles que verdadeiramente perseveravam. Então, eles eram bastante assíduos em seguir o Senhor. E aí, o autor de Hebreus, claro que o Espírito Santo, diz assim, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, e vocês sabem que perseverar envolve salvação da alma, em seguir o Senhor. Porque Jesus fez aquele convite, não para todos, mas para quem creu que foi regenerado. Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Olha o preço, calcule o tamanho do preço. A si mesmo se negue. Se negar, o que significa? É viver uma vida inteiramente para Ele. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si. Si mesmo se negue. Então você é meu, você fará tudo aquilo que eu lhe ordenar pela palavra. Hoje em dia a gente vê, irmãos, tantos filhos de Deus nas garras, nas mãos de líderes, pregadores, que muitas vezes ficam lançando pesos nas costas das pessoas. O que eu tenho que fazer no reino de Deus, no corpo de Cristo? Vou perguntar lá para o pastor Cláudio. Não, pergunte para mim, porque eu não sei. Pergunte para o Senhor. Senhor, qual o meu lugar no corpo de Cristo? O que eu sou? Sou mão, sou braço, sou olho, sou ouvido, sou boca? A reunião dos santos tem uma finalidade, é de nos aperfeiçoar pela palavra, nos treinar pela palavra, para nós então agirmos segundo o mover do Senhor,
não segundo aquilo que às vezes, Carlinhos faz isso, fulano faz aquilo. Não, está tudo errado. Todo filho de Deus, ele discerne da parte do Senhor aquilo que ele precisa fazer, mas tem o suporte da graça, tem o suporte da palavra, tem o suporte da pessoa, do Espírito que habilita, que capacita. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, queridos, vamos entrar então nesse assunto, tomar o reino por esforço. Vamos lá no nosso texto base, Mateus 11, versículo 12. Eu fiz essa introdução para que os irmãos compreendessem a necessidade de perseverança, a necessidade de confiarmos no Senhor. Agora aqui, irmãos, o que significa tomar o reino por força? Deixa eu ler de novo o texto, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, essa palavra aqui, tomar por esforço, no grego, é biazetai. Biazetai, que significa que o reino é tomado à força, não por esforço, à força, porque na nossa versão não está muito adequado. É tomar por violência, nós vamos entender isso. O que é tomar o reino por força e por violência? Isso é, tomar por violência. Eu não vou vender de forma alguma a sua paz, custe o que custar. Ainda que isso me leve à morte, eu não vou baratear aquilo que Ele já me deu. E eu vou buscar mais a paz, perdão, a bem-aventurança com uma ânsia, quantos homens arrebatariam e levariam com o seu despojo. Me levar com despojo, não, ainda aqui, mas eu vou continuar lutando, batendo, querendo. Lembra do profeta Jeremias, irmãos? Quando o ameaçaram de prender, mas ele ia lá e falava aquilo que Deus tinha para falar, para que eles se apoderassem do reino. Então, eles, na realidade, na linguagem do profeta, todos eles eram dados como despojo. Deixa eu mostrar para vocês um texto aqui. Abra lá em Jeremias 21, versículo 9. Jeremias 21, verso 9, eu vou explicar melhor para vocês, para ficar bem clara essa questão de tomar o reino pela força. É como despojo, que tomar a força também significa uma santa violência, ou seja, daqueles que se apoderam do reino à custa das mais duras renúncias. Esse é o sentido. E aqui em Jeremias 21:9 diz assim: o que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste, mas o que sair e render-se, essa era a vontade do Pai, que eles saíssem de lá e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo, é dado como presa para os caldeus, porque esse era o castigo, era a disciplina do Senhor para eles, porque eles não obedeciam à voz do Senhor, davam ouvidos aos falsos profetas que profetizavam no meio deles. E o Senhor vai tratar muito com esses falsos profetas aqui no livro do profeta Jeremias. Então rendam-se a Ele, vocês vão ser dados como presas, mas lá vocês serão de fato perseverantes. Então, queridos, é hora de nós, como igreja do Senhor, despertar do nosso sono e buscar o reino de Deus como nunca foi buscado antes. Não desista, se apoderem dele. Se Ele já nos deu, eu quero mais. Nós cantamos uma canção aqui, muitas vezes sem ter discernimento. Eu quero mais e mais de Cristo, mais do seu poder, mais da sua graça. De que maneira? Então Deus vai dar o seu poder mais para nós, vai dar porque eu sou bonzinho. Não, você precisa ir buscar, ir bater, importunar. Isso é tomar o reino à força, meus queridos irmãos. Aqui eu coloquei um texto, esse mesmo texto na versão King James, que diz assim:
Desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Está vendo aqui? Deixa eu tentar explicar para os irmãos de uma forma que fique mais claro ainda. Tomar força. O que o Senhor requer de nós para que então possamos adentrar e tomar o seu reino à força? Primeiro, que Ele precisa de homens e de mulheres que sejam não covardes, mas que sejam corajosos, que sejam fortes, que sejam perseverantes e que confiam nele e que se lancem a confiança dele. Deixa eu ilustrar para você um caso muito interessante aqui, que vai explicar porque Deus não muda, vai explicar de uma forma tão clara como se apoderar do reino. Por exemplo, lembra quando Moisés foi morto? Quando Moisés morreu, então Deus já tinha preparado, já estava treinando um homem chamado Josué, né? Abra lá em Josué capítulo 1, vamos ler o texto que é mais interessante. Josué capítulo 1. Agora, veja aqui, irmãos, olha as dicas que o Senhor passa para Josué, né, com relação a dirigir o povo dele para entrar na terra de Canaã. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês muito, muito interessante. Presta atenção. Somente os enérgicos, os diligentes, os incansáveis, porque tem muita gente que desanima, como o povo de Israel, seus corpos ficaram prostrados no deserto. Era um povo desanimado, um povo que murmurava, um povo que reclamava, um povo que não via perspectiva no Senhor. Poucos são chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos para o serviço do Senhor, porque muitos infelizmente não querem. Então são os perseverantes, são os corajosos que irão se apoderar do reino. O que é o reino de Deus, irmãos? É Cristo. Onde Ele está, está o seu reino. Então aqui, claro que a figura era a terra, mas acompanhe comigo a partir do versículo 2, Josué 1, verso 2. Moisés, Deus dizendo para Josué aqui, Moisés, meu servo, é morto. Olha o que Ele quer de nós, disposição de coração. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu te dou aos filhos de Israel. Ele nos deu a terra, Ele nos deu Cristo, então nós devemos nos apoderar de Cristo em realidade espiritual. Eu quero mais de Cristo, quero mais de tudo que Ele é. Irmãos, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então eu quero, olha aqui, irmãos, a interpretação. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Toda planta que pisar o vosso pé. O que isso significa? Que ele tinha que entrar na terra, passar o Jordão, morte, caminhar na terra, avançar na terra, avançar em Cristo. Com todos os santos, conhecer a altura, a largura, a profundidade, a extensão, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, Efésios 3, né? Percorre a terra. Agora, veja aqui o 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Meu Deus, isso aqui não tem limite. Ninguém, olha só, irmão, por isso que Ele é por nós, então sejamos perseverantes, vamos nos apropriar daquilo que já é nosso, daquilo que nós já temos, Cristo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, ninguém, nem diabo, nem Satanás, porque vai levantar muitas pessoas contra, usados pelo diabo, mas ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E Ele não muda, irmão, foi com Josué, também é conosco. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa mesma promessa é reiterada para nós em Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, jamais vou te abandonar. Agora, Deus, Ele diz aqui no versículo 6,
Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. De novo ele diz a mesma palavra, tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie da centralidade da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora, olha o versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque muitas coisas ruins virão sobre nós, e vamos ver muitas coisas ruins e tristes, já estamos vendo, aqui no Brasil, quantas catástrofes, tudo isso é para desanimar o povo do Senhor, o povo, Deus parece que quer levar os cristãos em uma conclusão, para este mundo não tem jeito, aleluia, não tem jeito mesmo. Porque, irmãos, o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo, Gálatas 6,14. Então, Ele quer que nós olhamos tão somente para Ele, né? Então, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, irmãos, Ele está pedindo para nós, sejam corajosos e fortes e tomem posse daquilo que eu já dei para vocês, é de vocês. Mas, irmãos, somente Josué e Caleb teve essa visão e confiou no Senhor. Não ouviram as murmurações. Deus mandou espiar a terra sim, para ver quão rica era aquela terra, mas o que os murmurantes viram? Os gigantes, os anaques, ficaram temerosos. Nós somos uns deles como gafanhotos. Deus diz, espia a terra, não gigantes. Josué e Caleb diz o seguinte, vamos possuir, possuamos a terra, o Senhor nos deu para nós, então é nossa, vamos nos apropriar. Isso significa tomar o reino à força, é nossa essa terra, Cristo é a nossa vida, eu quero apropriar mais de Cristo. E qual o preço que você tem que pagar? Uma vida de intimidade com Ele, gastar tempo com Ele. Irmãos, quanto tempo você passou essa semana com o Senhor, a sós com Ele? Quanto tempo, irmão? Responda diante do Senhor. Quanto tempo passamos em comunhão com Ele, lendo as Escrituras? Como que nós vamos nos apropriar do reino à força, se nós estamos enfraquecidos espiritualmente? Ser forte e corajoso, a terra que eu lhe dei, já é nossa. Ele disse aqui, abra aqui em Gênesis capítulo 13, ele disse a mesma coisa para Abraão, ele disse assim, olha, preste atenção aqui, irmãos, muito interessante, e nós já estamos partindo para o encerramento. Gênesis capítulo 13, disse aqui para Abraão, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Então, olha a promessa que Deus fez para Abraão, versículo 16 e 17, olha só, Gênesis 13, verso 16, farei a tua descendência, irmãos, essa descendência de Abraão somos nós, como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Agora, olha o 17, que ele disse para Abraão, levanta-te, percorre essa terra, anda nessa terra, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Percorre ela, onde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar, Abraão. Agora, abra lá em Efésios, capítulo 3. Efésios 3, muito interessante, versículo 16. Efésios 3, 16, para nós, aqui temos a revelação dessa terra. Essa terra aqui fala de Cristo. 3, verso 16, observa aqui, irmãos, presta atenção.
Aí o Senhor, através de Paulo, ele disse assim para nós: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Ele não concedeu, vos conceda, que vai conceder, mas isso depende de nós desejarmos tomar à força isso. Eu quero isso. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, presta atenção, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Está vendo a importância da reunião da igreja? Com todos os santos. O que? Compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos no Espírito, mas não estamos andando no Espírito, o Espírito que vai nos encher da sua plenitude de Cristo. Às vezes, vamos colocar aqui, tem uma piscina, você está lá na piscina, você está até aqui de água, mas a piscina não está em você, aquela água não está em você, então você mergulha, aí sim, você está na piscina e a piscina está em você, e ninguém vê você, vê só a água. Essa água fala de Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de águas vivas do seu interior. Falando do Espírito. Irmão, isso é muito lindo. Nós, infelizmente, temos que confessar diante do Senhor e nos arrepender. Senhor, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa preguiça, perdoa o nosso marasmo, perdoa a nossa falta de comprometimento com o Senhor, que fez tudo por nós, e diz para nós: avança em mim, mas nós estamos parados aqui, esperando que Ele venha dar tudo isso para nós. Ah, irmão, que tristeza isso, irmãos, que tristeza. Irmãos, tinha tanta coisa para falar aqui hoje, mas nosso horário está aqui já estourado, mas eu quero ler para vocês aqui, irmãos, uma página do diário de John Wesley. E eu amo ser inspirado pelo ritmo dos outros também. Quero ler para vocês aqui o relato que uma página do diário de John Wesley, ele assim escreveu: domingo de manhã, 5 de maio, preguei na igreja Santo Ana. Sabe o que eles disseram para John Wesley? Pediram-me para nunca mais voltar. No mesmo domingo à tarde, preguei na igreja São João. O diácono me disse: saia e não volte nunca mais. John Wesley saiu. E aí, domingo de manhã, no dia 12, preguei na igreja de São Judas. Também não posso mais voltar lá. Domingo à tarde, no dia 12, preguei na igreja de Santo George. Fui chutado novamente. Domingo à tarde, preguei na rua, tiraram-me da rua. Dia 26 de maio de manhã, preguei em meio à campina, me expulsaram como se eu fosse um búfalo solto durante o culto. Domingo de manhã, no dia 2 de junho, preguei no limite da cidade, à beira da estrada, e me expulsaram. Domingo à tarde, no dia 2/6, no culto à tarde, preguei em um pasto e 10.000 pessoas vieram me ouvir. Que lindo, irmãos. Foi rejeitado. Ele tinha tudo para desanimar, mas e se apoderar o reino com esforço, com força, com violência. Então, queridos, vá após o Senhor. Ninguém poderá atrapalhar a tua corrida, porque Ele é por nós, né? Não me importa se as outras pessoas não reconheçam o seu ministério. Busque ao Senhor. Olha para Ele, vá diante dEle. Ele tem coisas maravilhosas para nós. Irmãos, porque aqueles discípulos, último versículo eu quero encerrar aqui. Abra lá em Mateus capítulo 28. O Senhor Jesus, não que Ele tinha uma predileção por Pedro, Tiago e João. Não, jamais era isso, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês.
que o Senhor Jesus, Ele não responde a todos os fiéis da mesma maneira. Por quê? Porque Jesus não vai responder de uma maneira que Ele responde àqueles que são diligentes, àqueles que são negligentes. Não vai responder. Então Ele responde de forma diferente àqueles que buscam de forma mais diligente, aqueles que creram. Porque quando o Senhor Jesus Cristo se apresentou ressuscitado diante deles, olha Mateus 28, versículo 16 e 17, que diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Agora, veja aqui, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, o problema nosso é a questão da incredulidade. Deus disse na sua palavra, coloca o dedo e fala: Senhor, eu não me entendo, mas eu creio, e me faça crer, e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me mostrar toda essa realidade. Ele vai te mostrar, irmão. O problema é que Ele não vai mostrar para quem é negligente. Se nós fazermos uma grande festa, chamar uma pessoa de grande vulto no Brasil, mas não vai dar nem nega, vai estar milhares de pessoas, Cidrolândia inteiro, mas vamos trazer aqui na praça, porque aqui não vai caber, um cantor gospel famoso, mas não tem onde pôr gente, mas vamos agora reunir, ter um estudo da palavra. Quero convidar todos vocês que, sabe quantas pessoas que vai estar lá? Um pingo de gente. O melhor da festa eles não querem, que é sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua voz. Que o Senhor então, irmãos, continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz, sermos exortados por ti, encorajados por ti, disciplinados por ti. Pai, obrigado pelo teu Espírito que tu fizeste habitar em nós. Pai, que a bendita pessoa do Espírito nos conduz cada dia mais a uma vida de perseverança, de confiança e de fé. Firma-nos os nossos passos na tua palavra, Pai, e guarda-nos em teu nome. Faça com que a tua palavra frutifique em nós. Nos leve cada dia mais a sermos perseverantes, a tomarmos o reino por força. Leve-nos guardado para os nossos lares. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.